Prontinho. Já são 9 horas, você ainda tá com sono. Já era, vocês tiveram, vocês estavam, Mas eu tenho. Eu diga, até tenho novidade, pessoal. Até tenho novidade. Eu tava de que boa foi? ontem. Aí eu gosto de cantar assim, né? De boa. Você conhece o Dorival Dantas, não conhece? Quem? O Dorival Dantas, cantor de Acho forró. que, acho que já ouvi Do, falar. do nada ele curtiu lá o vídeo. Eu fiquei, meu Deus do céu, fiquei feliz demais. Eu quase que tive um infarto. Sem mentira nenhuma, porque eu sou fã dele. Do nada, eu, caramba, eu quase morri. Era 10 horas quando eu vi. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus. Mas é assim mesmo. É, Deixa eu ver aqui de Luiz. Luiz tá aqui. Então, alguma coisa. Eu botei alguma coisa errada. Mas no mais, tudo bem, né? Gente, eu vou perguntar de novo, né? Eu esqueci de anotar uma coisa aqui. Eu falei sobre a. Para fazer umas. é, as questões do Enem, né? Para fazer. Ajudar vocês, né? A resolver as questões do Enem, né? Falei com ele. Isso eu lembro que eu falei com todas as turmas. Mas aí eu disse que poderia ser em horário distinto da aula ou reservar um tempinho no final da aula. Não falei isso? Vocês me responderam o que mesmo? Ficamos combinado como? Que eu me lembro que acho que todas as turmas, foi uma turma só que disse que era melhor na aula mesmo. Todas as outras eu queria saber. Alguém lembra disso? Fora a Camila que não se lembra? Hein? Mais alguém se pronuncia aí? É para resolver a questão do Enem, Gessé, que pode ser feita, o que eu falei isso com a turma, para o preparatório, né? Aí pode ser feito ou em horário oposto à aula de vocês, no horário oposto, não necessariamente na quarta. Né? Aí Robert está dizendo que acho que tinha combinado a aula por fora. Ou na aula. Então vocês me dizem o quê? Se vocês não se lembram, o Robert disse que se lembra fora. Então fora é melhor. Tá. Eita, agora o negócio mais quiser. Cadê a votação? Vamos voltando. Vou fazer um negócio aqui. Uma aula. Dois. Para começar a votação agora. Dois, três, vai. Quem marcar um, que é na aula. Quem marcar o dois, digitar o dois, é fora da aula. Um, dois, um. Gente, tem 12 pessoas, viu? Ixi. Zero o quê? Zero. Ah, sim. O um vai ganhar, eu acho. Zero é de madrugada. Então ficou na aula. Então tá, olha só que vocês estão. Ficou no horário da aula.
no horário da aula. Canta o quê, rapaz? Resolução. Então ficamos assim, né? Mas aí foi como eu tinha explicado, né? Fora da aula é melhor, porque vai ser seria o tempo todo dedicado, né? A resolução. Na aula vamos ter que separar uns 10 a 15 minutos, né? Aí vai dar para fazer menos questões, né? No caso, né? Mas vamos lá. Esperamos que não atrapalhe o conteúdo, mas vai atrapalhar um pouquinho, mas vamos nessa. Tá certo? Tipo, não dá para fazer os dois, não? Tipo assim, a cada 15 dias fazer fora da aula e no dia que não for fora da aula, fazer na aula? Não, vou. 15, você acha 15 dias, ou não sei se 15 dias ou de semana em semana. Não sei. Mas vai depender, né? E ficou de juntar todas as turmas, né? Entendeu? Sério? É. Ah, Você não é gosta melhor na disso? aula mesmo, então. Não, mas ficou em todas as turmas, mas o quarto ano você lembra que são poucas pessoas, né? Não tem muita gente. Mas eu vou disponibilizar o link caso alguém queira, né? Entendeu? Mas aí eu vou Entendi. marcar. Não gosto. Mas não tem que gostar, não, Yacé. É a aula, pô. Tem essa não, Yacé. Lembre-se que é sua prova, né? Tem que abstrair isso. Tem que gostar o quê? Não necessariamente, né? Porque as outras turmas falaram que tudo bem e tal. Mas eu vou fazer isso, vai ter aqui na aula e vou marcar essas aulas, né, com as outras turmas. Aí eu deixo lá o link, aí quem quiser aparecer, aparece. Mas fica sendo na aula. Tá certo? Na aula, com certeza. Aí eu posto o link lá. Aí se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, aparece, né? E aí, vamos nessa. Nós falamos, né, sobre, né, o, o tema, né? Que basicamente será a primeira parte ligada ao conceito do trabalho, né? A gente discutiu um pouquinho bem por alto, né? Sobre esse conceito importantíssimo das ciências sociais, né? Tanto para apontar a especificidade desse momento histórico, quanto tem textos que questionam a centralidade do próprio trabalho, né? Enquanto essa atividade humana que seria central, né? Do processo de socialização humana, né? Aí, eu falei, né, sobre, se eu não tiver falado, vocês dizem, você não falou isso não, professor, mas pelo que eu me lembro, eu falei de como o trabalho aparece nos três autores clássicos, não falei?
em Durkheim, Marx e Weber. Se Durkheim ele fala que o trabalho da origem substitui o tipo de solidariedade que predominante nessa sociedade capitalista, em comparação às sociedades ele chamava de primitivas ou pré-capitalistas, né? Que era a sua solidariedade mecânica, né? E a solidariedade orgânica. O trabalho, né? A especialização do trabalho que engendrava uma interdependência entre as pessoas, né? Então, as pessoas, cada um dependia de um, que dependia do outro, que dependia do outro. Então, isso dava como resultado um processo de coesão social, né? Apesar da sociedade capitalista ser fundamentalmente regida por comportamento de concorrência e de egoísmo, né? Ela não desaparecia, se desintegrava, né? No sentido de não viver em crises, né? Porque se cada um se comporta para satisfazer e enriquecer a si próprio, a tendência seria a lógica do cada um por si e Deus por todos, né? Mas não acontecia isso segundo Durkheim, né? Porque apesar disso, havia uma necessidade muito grande, né? A sociedade era mais complexa do que as sociedades anteriores, então, de cada indivíduo, ou grupo de indivíduos se especializavam em determinada atividade que era imprescindível, né? Que era imprescindível, era importante para outro grupo de pessoas, outras pessoas, e no final é importante para a própria vida em sociedade, né? Para a própria sociedade para a própria sociedade funcionar de forma mais ou menos harmônica, né? Apesar dessas tendências de concorrência, etc. Um dos alemães, né, dos clássicos, né, o Max Weber, ele já, não sei se nós trabalhamos isso no terceiro ano, ou se Romulo falou, pode ter falado, ou eu ou ele, sobre a sociologia de Weber, né? A sociologia de Weber, né, que senta na análise do indivíduo, no sentido que os indivíduos dão as suas ações, né, os seus comportamentos em relação a outra, né? Ou seja, o significado subjetivo é o centro da sociologia, né? Diferente de Durkheim e Marx. E a explicação dele do trabalho, sobre a questão do trabalho, é justamente essa, né? O trabalho adquire uma nova significação, né, subjetiva para os indivíduos lá na Europa, a partir do século XVI, né, com a Reforma Protestante, né? O trabalho passa a ter outro significado, outra importância, né? O trabalho torna-se uma atividade positiva, né? Uma atividade em que o sucesso na própria atividade laboral significava quase que uma certeza, né? Um indício muito forte da o que, gente? Vocês lembram? Às vezes cai a ética protestante, né? É um dos livros mais importantes de sociologia. Vocês lembram disso? O sucesso da atividade do trabalho significava para os protestantes que eles... Alguém lembra? Diga aí, Gessé. Vocês responderam, lembro, sim. Diga, significava o que para eles? Por exemplo, se uma pessoa ficava rica, era sinal de quê? E aí, Camila? É mais ou menos o que Camila está falando, que eles eram os escolhidos, né? Eles estavam salvos, né? Era a salvação divina ali, né? Eles enriqueciam e como não tinha mais nenhum tipo de, vamos dizer assim, de nenhum grupo religioso que poderia, vamos dizer, indicar salvação ou não, né? Como existe no catolicismo, né? O arrependimento é a condição suficiente para a salvação, né? Na lógica protestante não existia isso, não existindo isso,
eles eram um indicativo forte, por isso que houve esse estímulo ao desenvolvimento da atividade econômica racional, disciplinar, que, segundo o Max Weber, vai desembocar no capitalismo, né? Desenvolvimento do capitalismo. Marx, ele vai apontar outra interpretação, né, sobre o trabalho, né? O trabalho vai se tornar central, né, no capitalismo, uma atividade econômica propriamente dita vai se tornar central, subordinando todas as outras atividades humanas, né? E a produção de valor, a exploração da mais-valia, vamos dizer assim, o objetivo da sociedade como um todo é essa produção sempre de maior número de riquezas, independentemente da forma como ela é produzida, e influenciar o comportamento dos indivíduos, que os indivíduos também eles tornam-se o que na economia e na administração se chama homo econômicos, né? Um tipo de indivíduo social em que a preocupação central deles na vida é a busca por enriquecimento material, né? Então ele não é que ele não se importa, que então, todas as outras atividades tornam-se, vamos dizer assim, uma palavra talvez assim menos importante do que enriquecer. O enriquecimento torna-se ela mesma o sentido da vida, basicamente, do grosso da população mundial, né? Todos os indivíduos, né? De grosso modo, significa isso, que o sentido da vida é dado por enriquecimento material. Por quê? Porque a atividade econômica torna-se o centro, né? A religião perde força, né? Importância enquanto estrutura, vamos dizer assim, importante do processo de socialização, como existia, por exemplo, na própria Idade Moderna, na própria Idade Média, com o catolicismo, etc. A própria arte, ela torna-se subordinada à lógica da produção de mercadoria, né? Com a indústria cultural, tal. As próprias relações afetivas, elas são influenciadas, né? Os casamentos por interesses, né? E etc, né? Como as crises econômicas afetam a própria relações afetivas e etc, relações de amizade e tal. Então, ele está falando mais ou menos nesse ponto. Essa questão, né, como a economia se torna central, né, nesse novo momento histórico, né, do que das outras tipos de sociedade, né? Se você pegar na sociedade indígena, eles têm uma outra, vamos dizer assim, uma outra forma de se comportar-se, né? Então, o índio não acorda cedo para trabalhar, não fica no computador vendo como você é algum investidor rico e explorador da miséria alheia, né? Não fica lá no computador, né? Vendo a cotação da ação, no trabalho em Wall Street, em São Paulo, tal, em Londres, tal. O índio a vida do índio não é essa, né? O índio tem uma lógica de vida que é diferente, né? Por isso que a dificuldade, uma das dificuldades, né, da escravização dos índios se deu justamente por isso, né? Porque os índios eles não têm vamos dizer assim, não se adaptaram a uma lógica de um trabalho sistemático, como era um trabalho nas plantações de cana-de-açúcar, né? No processo de colonização no Brasil. Eles não têm o trabalho dessa maneira, né? E, obviamente, que não era qualquer tipo de trabalho, né? Era um trabalho escravo, né? Então tinha tudo isso. Então, eles não se adaptavam, né? Por isso, essa questão da não adaptação dos índios
ela é muito interessante, porque até hoje você vê assim, discussões sobre os índios de taxá-los de preguiçosos, de pessoas que não querem trabalhar, etc. Que é um processo de um preconceito muito grande, uma xenofobia muito grande, porque não é que eles não queiram trabalhar, não trabalham, né? Porque não existe nenhuma sociedade humana em que não existisse essa atividade social que nós conhecemos como trabalho. Todas as sociedades de todos os tempos históricos e tempos históricos pretéritos, nosso tempo histórico, como no tempos históricos futuros, sempre vão ter pessoas que vão trabalhar, grupo de pessoas que vão trabalhar. A diferença vai ser como se organiza esse trabalho, a divisão do trabalho, etc. Mas o trabalho é fundamental para a existência da nossa sociedade. Porque eles não se adaptam ao trabalho sistemático, racional, de você trabalhar a vida toda para algo que para eles é absurdo, né? Trabalhar 40 anos, né? 30, 35 anos. Né? É absurdo para eles. Então, não é que eles sejam preguiçosos. Aqui, vamos dizer assim, o modo de vida deles é diferente do nosso, né? A visão de mundo deles é diferente da nossa. Né? E essa tentativa de, vamos dizer, colonização, que perdura até hoje, é nesse sentido, né? Que as pessoas querem, ou, como eles chamam, né? Os homens brancos, eles querem que eles tenham uma disciplina corporal igual que nós temos, né? Mas eles têm um modo de vida totalmente diferente, né? O trabalho deles é totalmente diferente, a forma como eles trabalham, né? Eles não têm como posso falar com vocês, eles não se dedicam a uma atividade de trabalho durante toda a vida e etc, né? Mas isso não é só os índios, gente. Isso não ocorre só com os índios. Eu estou dando um exemplo do índio que é algo que temos milhares de tribos indígenas aqui no Brasil, etc. Então, é uma realidade que fica mais fácil para vocês de perceberem e compreenderem. Mas lá nos primórdios do desenvolvimento do capitalismo, da revolução industrial, e etc., etc., houve um processo muito grande de violência por parte da burguesia nascente inglesa em disciplinar os corpos dos antigos camponeses, né, ingleses, para que eles se adequassem ao trabalho da fábrica. Porque o trabalho da fábrica era algo novo. Né? O que é o trabalho da fábrica? Por exemplo, você sair naquele tempo, né, você entrava às 8 da manhã, saía às 8, 10 da noite. Então, o trabalho não tinha nenhum tipo de direito, nenhum tipo de limitação temporal. Só que eles viviam em uma realidade em que eles não trabalhavam dessa forma, né? Eles tinham a própria terra, por isso que tem aquele fenômeno, não sei se vocês provavelmente quiserem estudar em histórico dos cercamentos, né? Que houve aquele processo de privatização das terras, cercaram lá, aí os caras botaram lá que a partir de agora foi o êxodo rural, justamente, e o que ocasionou o desenvolvimento das grandes cidades inglesas, né? Houve o cercamento, eles falaram que a partir de agora essa propriedade privada, vocês não são mais donos das terras nem dos seus meios de produção, então vocês vão ter que vender seus corpos, basicamente, para as grandes indústrias da Inglaterra, né? Principalmente de Manchester, né? Então esse processo também foi um processo muito violento, né? Então não é algo natural. O que a gente acha que hoje é natural de você acordar 8 horas, sair, sei lá, 6 horas, né? Porque agora nós temos essa limitação, né? Não sei até quando, né? Dependendo dessa galera volta à escravidão, mas esse é outro ponto. O que para nós, nossos corpos, né, é algo que tornou-se natural, né? Essa é uma das questões que a sociologia estuda, né? De desnaturalizar aquilo que nós tomamos como natural, né? Esse processo de trabalho se torna natural porque já passou
décadas e séculos desse processo, naquele momento histórico ocorreu algo parecido, né? A questão não é tão violenta naquele início do desenvolvimento, naquele borburinho da primeira Revolução Industrial. Um teórico que é considerado um dos pais do liberalismo, né, econômico inglês, né, John Locke, né? John Locke, que a galera fala, nossa, é liberal porque o capitalismo é liberdade, não sei o que lá. Ele defende cortar a orelha de quem não quiser trabalhar, de prender quem não quiser trabalhar, os vadios, né, de cortar 2 orelhas, etc. Tinha a lei eu não sei, era de um rei inglês, eu não me lembro, que eram leis duríssimas, justamente para o quê? Justamente tinham como objetivo você disciplinar, né? Você tentar domar os corpos, literalmente os corpos, para que eles aceitassem trabalhar 10, 12 horas. Aí você tinha inúmeras leis de vadiagem, aqui no Brasil também, de vagabundagem, etc. Não era por outra coisa, gente, não era por... Isso são leis que existiram justamente para fazer com que as pessoas que não aceitassem essa nova forma de organização do trabalho, com medo dessas condenações, né, dessas violências físicas, elas acabassem aceitando trabalhar na fábrica. Isso aconteceu lá na Inglaterra, isso aconteceu no Brasil no processo colonial. Ou melhor, cronologicamente, isso aconteceu com os índios aqui, que foi anterior no processo de colonização, e vai ocorrer lá na Inglaterra, quando surge, quando tem lá o desenvolvimento do que se chamou Primeira Revolução Industrial, né, da primeira cidade industrial do mundo, que é considerada Manchester, né, na Inglaterra. Então, é esse o processo. Então, o trabalho vai adquirir isso, né, diferentes interpretações, né, mas vai ter uma interpretação que, basicamente, que tanto Marx, Durkheim e Weber convergiam, né, que é o quê? Que o trabalho é uma categoria que é central para explicar a moderna sociedade capitalista ocidental, né? E essa é a lógica do trabalho para esses 3 clássicos, né? Mas a gente está falando de um determinado período histórico, né? A gente está falando da própria modernidade capitalista, né? Então, o que a modernidade capitalista faz? Isso partindo não mais de Durkheim e Weber, mas partindo mais exclusivamente de Marx, né? Qual é essa particularidade, né, do trabalho? Qual é essa transformação do trabalho, né? Como eu falei pouco tempo atrás, o trabalho ele é uma atividade que sempre existiu historicamente, ou seja, no nosso passado da humanidade sempre existiu, existe hoje e vai existir depois que nós morrermos, né? Isso é imprescindível para todas as sociedades humanas, né? O trabalho enquanto essa atividade em que o homem transforma a natureza, né? O homem vai lá, transforma a natureza, e dessa relação entre homem e natureza, dessa relação entre homem e natureza, a humanidade produz aquilo que ela necessita, né, para viver, né? Esse é o conceito mais estrito de trabalho na obra de Marx. Tem outros significados mais amplos, mas a gente vai trabalhar basicamente hoje com isso. E essa satisfação, essa produção de objetos, de valores de uso, de algo que tem utilidade para nós, não significa só comida, casa, roupas, etc, etc. Não é só isso, né? Todas as outras coisas, né? Desde uma televisão, desde o celular, até um celular, passando pelo carro, passando por uma joia caríssima, né? Que quase ninguém tem acesso, né? Mas satisfaz alguma necessidade humana, né? Por mais absurdo que possa parecer para quem não tem acesso, né?
Ou até, sei lá, armas, drogas, etc. Tudo. Ou até para aquele consumo, para satisfação de necessidades puramente sociais, puramente humanas, né? Uma produção de livros, né? Para nós lermos, de filmes, de música, né? Etc. Então, o trabalho, ele tem essa, vamos dizer assim, essa função social de produzir tudo isso para a nossa satisfação, tanto do ponto de vista de nossas necessidades, mais, vamos dizer assim, mais diretamente vinculadas a questões biológicas, né? Como, por exemplo, o consumo de alimentos, né? Como também coisas puramente sociais, como o Spotify da vida, né? Ou a Amazon Prime, Netflix, né? Então, tudo isso é mediado pela essa atividade de trabalho. Só que essa atividade de trabalho, gente, ela vai ter uma especificidade no capitalismo. Novamente, eu vou dizer, o índio, ele trabalha, né? Obviamente que ele trabalha, gente. Ninguém aqui vai dizer que eles não trabalham, né? Eles moram onde, né? Aquelas cabanas, tal, né? Aquelas redes, o material de caça deles é produto do trabalho. Tudo aquilo é produto do trabalho, não nasceu do céu, né? Não foi Tupã que criou aquilo, apesar pode ser que eles acreditem nisso, mas mediado por Tupã, mas foram a mão deles, os corpos deles que produziram aquilo tudo, não? Só que a forma de trabalho deles não é a nossa forma de trabalho. O servo lá da Idade Média, ele trabalhava, né? Ele produzia sua alimentação, sua casa, etc. Tal. Trabalhava. Ninguém tem dúvida que ele trabalhava. Mas a forma como eles trabalhavam não é a forma como nós trabalhamos. O escravo, os negros que foram escravizados, eles trabalhavam, né? Produziam toda a riqueza, né? Material. Mas a forma como se organizava o trabalho não era a forma como nossa sociedade está organizada. Na Roma Antiga é diferente, na Grécia Antiga é diferente, em algum... porque eles no caso eles trabalham, que aqui é outra lógica, eu vou pegar esse gancho daqui a pouco para... Viu, Gessé? Eu vou pegar esse gancho agora. No continente africano, no norte da África, ou nas sociedades lá africanas, tal, há organizações de trabalho que não são essas. Lógico que o capitalismo hoje está bem espalhado por todo o globo, né? Então influencia tudo isso, né? Não há mais alguma... São poucas os grupos sociais que se encontram do lado do resto do mundo, que sofrem, de uma maneira ou outra, sempre sofrem influência, né? Do modo de produção capitalista. Dada a tendência vamos dizer assim, a globalização, né? Que é intrínseco a essa lógica de organização do trabalho, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o trabalho, como eu disse, o trabalho existiu, existe e vai existir. Mas aí você fala, então trabalho, beleza, então a gente não precisa mais, então em sociologia não se precisa mais explicar mais nada, acabou, né? A gente falou isso, acabou, tchau, tem uma boa quarta, tem a próxima semana. Não. O trabalho é isso, essa atividade, mas a forma como é organizada, ou em termos sociológicos, a divisão social do trabalho, né, ela vai marcar profundamente as diferenças dessas sociedades distintas entre si. Já você falou, né? O índio trabalha para sobreviver, basicamente.
Basicamente, ele não trabalha para produzir um excedente econômico. Da produção desse excedente econômico, ele vai pôr à venda. Ele não faz isso. Porque a própria organização do trabalho nas tribos indígenas é uma outra organização de trabalho. É uma organização de trabalho, é uma organização de sociedade, vamos dizer assim, de uma tendência mais comunal, né? De uma tendência em uma lógica de trabalho mais solidária, né? E nesse processo eu não estou romantizando, dizendo que eles são comunistas, etc., mas estou apenas analisando como é, né? Então, cada pessoa tem uma determinada, vamos dizer assim, função social naquele processo de produção da riqueza material. Então, eles não têm essa necessidade de produzir mais do que eles consomem. Porque a produção dos índios e basicamente das outras sociedades era uma produção que tinha como objetivo a satisfação das necessidades dos próprios indivíduos, da própria sociedade. Então, eles produziam basicamente para a satisfação das pessoas. Isso é uma tendência de todas as sociedades, tal, né? Que não tem como cerne a produção para o mercado, para a venda, né? Isso produz transformações que mudaram o mundo, né? O capitalismo mudou o mundo de uma forma em que nenhum outro tipo de organização e estrutura econômica conseguiu na história da humanidade. Certo? Fato. Aí, por que isso ocorre, gente? Por que essas formas de organização de trabalho produzem sociedades tão diversas entre si? Por exemplo, tendo como base que já se falou sobre a sociedade dos índios. Qual é a especificidade, né? Ou uma das especificidades, tal, do capitalismo? Alguém chuta? Tem algumas diferenças, mais especificidade, o que o Marx está falando é o surgimento dessas duas novas classes sociais, não é, gente? Que é a burguesia e o proletariado, né? Os detentores do capital e que compram trabalho, né? A força de trabalho, e o trabalhador assalariado, o proletário, como eles chamam, né? Que vende sua força, que só tem sua força de trabalho para vender, né? Essa vai ser essa especificidade do capitalismo, que não existia, essas classes não existiam anteriormente na história. Dessa nova divisão de trabalho, sempre o quê? Não, aí ele fala de, vamos dizer, dominados e dominantes. A classe dos proprietários e dos não proprietários, entendeu? Se você pegar assim, classe... Então, mas, tipo, antigamente, antes mesmo de ser criado como burguesia e proletariado, já existia essa ideia de dominados e dominantes. Dominados, mas isso vai... que não são apenas nomes, né, Camille? São conceitos que refletem a própria realidade, segundo o marxismo, né? Só que dominados e dominantes existiram a partir do momento que existem classes sociais, né? Então, mas, tipo... Mas é completamente diferente, o que Marx vai expor em suas obras, é que, por exemplo, o senhor feudal e o servo tinham uma determinada relação que é completamente diferente da relação entre o burguês e o proletário. Porque era uma relação entre nobres. Não, senhores de engenho de servos. Não era mas de todo jeito...
Pronto, a ideia de suzerania e vassalagem era uma relação entre nobres. Mas a gente não está Só que, falando disso, a gente querendo está ou falando não, um de... ainda estava mais acima do outro, porque ali Não, era tudo. suzerano é vassalo, mas a gente está falando aqui de senhores dirigindo os seus, Pronto. dos Aí, plebeus e dos nobres. sim, mas de todo jeito já tinha essa ideia de De dominar e estar... dominante, eu estou Então, concordando, mas a questão é essa. Está num nível de abstração muito grande. Se a gente falar para proletário e não para proletário, pronto. Na China antiga tinha. eu acho que Hoje nesse no caso só Brasil não era tem. conceituado, né? Como. Não existia em a China antiga tinha, a Roma antiga tinha, a Idade Média Europeia tinha, no Brasil do século XXI, de 2021, tem. Mas quais são as diferenças entre esses tipos de sociedades? Se você vai falar a classe dominante, classe dominante, tá. Mas essa venhamos e convenhamos comigo. Essa afirmação ela é muito genérica. É como se falar assim, ó. Vamos dar eu vou dar um exemplo. Esse exemplo bem complicado da biologia, mas eu vou tentar dar um exemplo. O coronavírus, o vírus do Ebola, o Nipah vírus e o HIV. Todos são vírus. Todos são patógenos e causam doenças graves para os seres humanos. Essa afirmação de que todos são vírus, que todos causam doenças graves para os seres humanos, é suficiente, por exemplo, para um pesquisador começar a estudar algum tipo de vacina, algum tipo de remédio? Não, porque eles teriam que ir mais a fundo, né? Exato! Você Nesse pegou? caso, Exato! essa questão do proletariado e da burguesia seria uma questão de, tipo, você ver que, por exemplo, um está em maior quantidade, não só que um está acima do outro, mas em relação a essa questão de quantidade, porque nem todos lideram. A maior quantidade seria do proletariado. Seria isso? Calma, vamos chegar lá. Você chegou no ponto em que você entendeu. Não seria suficiente, porque é muito genérico Tem você falar que informação suficiente. nós não temos informações suficientes, ok? A mesma coisa transponha esse seu entendimento para o outro. Capital e trabalho assalariado. Agora, vamos para o capital. Trabalho, capital assalariado, trabalho, burguesia e proletariado. Qual é a diferença nisso? A diferença é que, por exemplo, o servo, ele era dono de seus meios de produção. Olha a diferença, uma das diferenças, mas essa é uma bem interessante, que fique bem nítida para você. Ele é dono dos meios de produção. Qual é a lógica dessa relação senhores feudais e servos? Os servos produziam toda a riqueza da sociedade, davam uma parte não, talvez a maior parte para os senhores feudais, e ficavam com parte do que eles produziam para sua própria subsistência, óbvio. Nesse processo de ser dono dos meios de produção e de ser dono de parte do que eles produziram, do que eles produziam, há a possibilidade, em determinado momento histórico, de que, através do desenvolvimento de novas tecnologias, poderia haver um aumento na produtividade. E esse aumento da produtividade seria interessante para ele, porque se ele aumentasse a produtividade, ele teria o quê? Automaticamente. Ele ficaria com a maior parte do que ele produzia. Olha, ele é dono dos meios de produção, dono de uma parte da produção. Em determinado momento eu falo, pô, eu quero produzir mais, que eu acho que o que eu estou produzindo não está satisfazendo mais minhas necessidades, né? Aí você pode produzir mais, aí, sei lá, aí o excedente você produzir, começa a produzir excedente, aí você pode vender, etc, hipoteticamente. Né? Lá, com o senhor feudal, eu servo. Com o capitalismo isso existe? Não. Porque o proletário não é dono nem dos meios de produção, tampouco da produção. Então, ele pode produzir 10,
Ele pode produzir 20, 30, 40, 50, 100, que toda essa produção, o dono vai ser o capitalista. Não vai ser ele. Ô, professor, Oi. mas na época feudal, o carinha que produzia, ele não tinha funcionários também não, que trabalhava para ele assim, na loja? Não? Era só ele mesmo? Tipo, É só só ele, ele a familiar? família. É só ele a Entendi. família. É Entendi. só ele Porque a senão família. encaixava também, né, na lógica, porque se Porque tivesse se funcionário. tivesse, não era só ele e a Tô entendendo, família. tô entendendo. Atividade familiar. Você está entendendo, Antônio Camilo? Fazendo essa comparação entre Idade Média e Idade Moderna, o servo tinha, vamos dizer assim, um estímulo que possibilitaria a ele a tentar produzir mais. O trabalhador proletário não tinha esse estímulo, né? Ele não é dono de nada. Ele nunca vai ser dono de nada. Até tinha pelo salário, né? Porque se não tivesse salário, não Mas sobra. aí é que tá. Essa é a conversa moda de economista, etc., dizendo que aumentando a produtividade vai aumentar o salário da. Hoje em dia, o aumento da produtividade não é acompanhado pelo aumento do salário. Acho que não necessariamente aumenta a produtividade, mas a produtividade em si, porque se eles não produzirem, a empresa não vai ter lucro. Se a empresa não tiver lucro, eles não vão ter emprego. Mas aí a gente vai discutir isso mais tarde, em outras aulas. Ele produzindo menos e ele produzindo mais, a possibilidade de ele ser demitido nesse momento histórico que estamos vivendo é muito grande. Aí entra a questão também das empresas que têm metas, né? Tipo, lojas de eletrodomésticos. Não é isso, a gente vai discutir É porque, a Camilo, é assim, lógica do desemprego estrutural. Eu vou procurar estudar isso, eu vou ver se tem, mas a gente vai estudar. Porque você tocou num ponto interessantíssimo. porque o que eu acho que o senhor está querendo dizer, porque a lógica é, se você produzir menos, você vai ser demitido porque está produzindo menos. Se você produzir mais, aí eles vão ganhar muito, as empresas vão ganhar muito lucro com isso, não vão querer aumentar o salário, e às vezes, se sobrar demais, vão querer demitir para cortar custo. Mesma coisa. Agora, eu faço a pergunta, já estamos terminando. Eu faço a pergunta a Camille e a Antônio. Vivemos no momento histórico de um grande desenvolvimento técnico-tecnológico, né? Sim, Vocês só que, concordam? Sim. consequentemente, a gente Sim. está no momento de pandemia, né? Então, isso Aí aí não está colaborando tanto. eu pergunto a você, a tecnologia é boa ou ruim? Teoricamente, na mente de vocês, na nossa, teoricamente seria boa, né? Porque faz com que ele substitua o trabalho humano, né? Só Teoricamente. que aí, nesse caso, se Mas, torna ruim. mas o desenvolvimento da tecnologia no capitalismo, ele produz o quê? Ele vai produzir mais lucro para o Olha o que o carinha que está Gessé, em cima e olha o que vai o Gessé está diminuir o respondendo. trabalho para o proletário, Não, o trabalhador. veja o que o Gessé explicou. Olha o que o Gessé falou. Desemprego, já Desemprego. sei, moral. É, É isso, é isso mesmo. desemprego. Então, você está entendendo, Camilo? Mesmo se o cara aumentar o lucro, trabalhar, aumentar a produtividade, aumentando o lucro de um capitalista individual, aí essa discussão é bem mais ampla de produtividade, etc., mas vamos não ter nisso, ele tem sempre a sombra de ter algum tipo de inovação tecnológica que ele vai ser demitido de qualquer jeito. Então, foi o que eu falei, vai gerar lucro para quem está em cima, no caso, para o empresário, para quem manda. E vai gerar mais, tipo, mais problema para o trabalhador em si que está Exato. trabalhando para alguém. Por isso que o desemprego, por isso que aumenta de produtividade, essa questão do. Eu falo, porque o trabalhador brasileiro é pouco produtivo, por isso que essa área é baixa, é balela, no pitch. Pode. Aí fala, não, você tem que ter múltiplas habilidades, você tem que procurar outras coisas. Mas não adianta nada. Porque se tiver uma tecnologia, o cara vai pegar essa tecnologia e vai demitir todo mundo.
Acabou. É isso. Por isso que o desemprego hoje em dia não é um desemprego que é oriundo de crise. Você tem crises. Crises econômicas, ela vai desencadear talvez desemprego, etc, etc. Tal. Como era antigamente, lá no período do Fordismo, ou anteriormente, você tinha desemprego, aí tinha que... Não, o desemprego hoje existe, é estrutural, como diz Mesaros e Ricardo Antunes, porque mesmo em períodos de crescimento econômico, o desemprego vai ser grande. Aí você fala assim, precisa crescimento econômico, não precisa, vai crescer e o desemprego vai continuar grande. E, aliado a isso, tem a qualidade do próprio emprego, né? Professor, então, no caso, como é que a pessoa faz para modificar isso? Para gerar emprego sem, sei lá, para gerar emprego assim, para a galera? Não tem como, é A impossível. questão é essa, não modifica. Cada vez mais só vai aumentar a tecnologia Olha, e diminuir os empregos. segundo o pensamento de Marx, era só, vocês sabem, né? Só a mudança da própria lógica da sociedade, né? Não há possibilidade de você superar essa contradição dentro da lógica do capitalismo, que o próprio capitalismo produz isso, né? Se o próprio capitalismo produz isso, como é que ele vai, como é que ele pode resolver um problema que ele próprio cria, né? Então, o Marx está falando que é a própria lógica do capital, etc, etc. O Mas jeito é aí, quando. O jeito aí é, é hoje em dia assim, está na professor. discussão, né? Os keynesianos estão tentando discutir isso, voltando à teoria keynesiana, os pós-keynesianos, né? Da atuação maior do Estado, né? Aí tem uma tal de teoria monetária moderna, né? Que está falando sobre os gastos públicos, etc, etc. Eu, eu vou no velho barbudo, né? Mas isso são tentativas de saída dessa crise dentro da lógica do próprio capital, né? A única que eu tenho, que eu posso falar é isso, a única que não deu resultado nenhum, que tem como um único objetivo a maior concentração de renda, maior desigualdade social, é a lógica neoliberal. Essa é realmente vamos dizer assim, o modelo de organização do capital, né? Que é o pior, é o mais perverso, né? Vamos dizer assim, o mais perverso, né? Que é o processo que nós estamos vivenciando agora, né? Com Paulo Guedes, etc. Esse é o mais perverso, que não produz nada, só produz alguma coisa aqui. Pobreza, desigualdade social, violência, etc. Aí então, discute-se lá, discute-se cá, etc. Mas eu acho que concordo com o velho lá o velho alemão, né? O capitalismo não pode resolver um problema que ele próprio cria, né? Mas isso é um processo discutível, que vocês podem pesquisar também, né? Questionar se há possibilidade, mas até que me prove o contrário, não. Então a gente vai terminando por aqui. Né? Não sei se vocês têm aula, né? Mas eu ainda tenho uma outra aula agora. Né? Então espero que vocês tenham descansado nesse, acho que foi uma semana ou 10 dias no máximo. Né? Espero que vocês tenham descansado. Então, aí na próxima aula, já anotei aqui, na próxima aula, a gente já começa a fazer os exercícios do Enem para a gente dar esse gás, viu? E eu acho que quem não se inscreveu no Enem, eu acho que até hoje, né? Eu acho que hoje é o último dia, né? Se eu não me engano. Então, quem não fez, faz aí. Mas eu acho que todos vocês já fizeram. Valeu, gente. Até mais. Até a próxima quarta. Valeu, professor. Tamo junto. Valeu. Valeu, gente. Tchau.